Graça e paz a todos os irmãos, a todos aqueles que têm nos acompanhado. Nós estamos em mais uma aula do ESTAD, né? E nós estamos hoje para a segunda aula nossa de a doutrina do pecado, que é chamada de hamartiologia. Bom, a doutrina do pecado é chamada de hamartiologia. E nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo de número 2, para que a gente possa estudar a palavra de Deus, nosso Pai. Então, boa noite, Shirley, Deus abençoe. Seja bem-vinda a mais uma aula do ESTAD, é o Seminário de Educação Teológica. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo de número 2 do livro do Gênesis, capítulo de número 2 do livro do Gênesis, e o versículo de número 4. Capítulo 2 do livro do Gênesis, capítulo 3 do livro do Gênesis, versículo de número 6, capítulo 3, versículo de número 6, Gênesis, capítulo 3, versículo de número 6. Gênesis, capítulo 3, e o versículo é o versículo de número 6. Para que nós possamos continuar estudando a palavra do Senhor nosso Deus. Três e 6. Diz assim a palavra de Deus. Então nós estamos. Boa noite, Regivânia, Deus abençoe, Montibúcio, boa noite a todos. Capítulo 3, versículo 6 do Evangelho, do livro do Gênesis. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te damos graças, te louvamos e te exaltamos, porque tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te pedimos, ajuda-nos na ministração
com sabedoria, com graça do Espírito Santo, para que a gente possa, Senhor, aprender a Tua palavra. Em nome de Jesus, Teu Filho, nós te pedimos e oramos. Amém. Nós vimos que na aula passada sobre a doutrina do pecado e a questão da origem do mal. Nós vimos que para alguns, se o mal existe, Deus não pode existir, portanto eles se tornam ateus, não Deus. Eles rejeitam Deus. Para outros, em algumas religiões, nega-se a existência do mal. Então diz que o mal que existe é algo da nossa cabeça, que a doença é algo da nossa mente, produzido pela nossa alma. E outros, como do maniqueísmo, eles dizem que o mal e o bem se equivalem, são semelhantes e vivem nessa luta eterna e que nenhum vence o outro. No cristianismo, Deus é infinitamente maior que o mal e não pode ser vencido por ele. E Deus, apesar de ter permitido a presença do mal no universo por ele criado, já está retirando este mal há muito tempo e o retirará completamente. Então nós vimos que o pecado ele começou. Nós vimos também antes disso que nós devemos fazer distinção entre o que é mal moral, pecado. Deus não comete o mal moral, Deus não comete pecado. Nós vimos também que existe o mal natural, seca, terremoto, tsunami, isso é o mal natural. E existe o mal castigo, o mal punição, este Deus faz. Em Isaías 45:7, eu faço a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, ou seja, eu crio o castigo, eu crio a calamidade, eu crio a punição. Então nós temos três tipos de mal. O mal moral, Deus não pratica. O mal natural, tsunami, tufão, terremoto, Deus pode utilizar, como utilizou lá em Sodoma e Gomorra, uma chuva de fogo e enxofre, provavelmente uma erupção vulcânica. E o mal, calamidade, esse Deus pratica, no sentido de punição daqueles que são desobedientes. Nós vimos que o pecado começa no mundo angélico, quando Satanás e outros anjos se rebelam contra Deus, escolhem fazer sua vontade, e que nós vimos que o mal passa a existir como possibilidade, com a existência de seres com livre-arbítrio, anjos e homem. Homem é no sentido genérico, todo ser humano, toda raça humana. Desculpem. Então, nós vimos que o homem, os anjos e o homem, transformam o que era possibilidade numa terrível realidade, numa coisa concreta, que é o pecado. E nós vimos os passos da tentação, que Satanás tenta Eva. E nós vimos a diferença entre o pecado nos anjos e o pecado no homem. Nos anjos, o pecado começa de dentro para fora. Por isso não pode ser retirado, porque foi produzido por eles. No homem, Deus teve misericórdia. E sabendo Deus que o homem poderia pecar sozinho, sem nenhum tentador externo, pois Satanás, sendo anjo, muito mais inteligente, sucumbiu diante do mal. Por isso é que nós dizemos que Satanás é menor que o mal.
Por que é menor do que o mal? Porque quem nos vence é maior que nós. E se o mal conseguiu arrastar o coração de Satanás, então o mal é maior que Satanás. E já que o mal não consegue vencer a Deus, então Deus é infinitamente maior e, por definição, maior que o mal. Então nós vimos que no diabo e nos anjos, o mal vem de dentro para fora. No homem, Deus permite a tentação. Porque se o homem podia também cair só. Se um ser angelical caiu só, escolheu erradamente, fez o uso equivocado do seu livre-arbítrio, imagine o ser humano. Podia fazer a mesma coisa. Então, Deus, ao permitir a tentação, está sendo misericordioso. Por quê? Porque o homem caindo por causa de uma tentação, ele foi levado a pecar. O pecado vem de fora para dentro, então o pecado não é dele. Então, se não é dele, pode ser retirado. E é por isso que nós não conseguimos conviver pacificamente nem aceitar o mal. O cristão, ele rejeita o mal, ele enfrenta o mal, ele abomina o mal e ele crê no extermínio do mal. Então hoje nós vamos estudar uma coisa chamada queda. Então nós vimos que Eva, os nossos primeiros pais, sucumbem ao processo de tentação, e aí eles caem, e na teologia queda significa passagem de um estado para outro, de um estado superior para um estado inferior. Antes da queda, a raça humana estava com Deus. Depois da queda, o ser humano se encontra sem Deus. Antes da queda, com Deus. Depois da queda, sem Deus. Agora, a raça humana se encontra sem Deus. Então nós vamos começar a nossa aula de hoje, certo? A questão da queda. A queda ocorreu antes no interior. Geralmente se pensa que o pecado de Eva, o pecado chamado de pecado original, porque é o primeiro pecado e é o pecado que vai originar todos os outros. Então, na teologia, este primeiro pecado é chamado de pecado original, porque ele vai dar origem a todos os outros. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, é o primeiro pecado. Michael, Amanda, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Então, esta é uma aula aberta para todos, do estádio. O que é o estádio? É o seminário teológico à distância. O estádio é o seminário teológico à distância. Então, nós estamos estudando a hamartiologia, ou a doutrina do pecado. Se você quiser se matricular no estádio, você pode fazer um curso de teologia à distância, de onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Se você está fora do Brasil, você coloca 55. E aí depois coloca 85, que é o código daqui de Fortaleza. Aí 92037604. 92037604. É o nosso código. É aqui de Fortaleza e você pode ser profundamente abençoado com essas aulas. Você pode estudar de duas maneiras. É o ensino EAD, ensino à distância. Você pode estudar online, terça e quinta,
às 20 horas, pelo Facebook. E segunda e quarta segunda de cada mês, às 20 horas. Ou você não puder, pode estudar qualquer hora. De manhã, de tarde, de noite. Pode ver a aula toda, pode ver pedaço por pedaço, parte por parte. Do jeito que der. Então não há desculpa para não estudar, porque fica gravado tanto aqui como no meu canal no YouTube, Gilberto Rebusques. Então seja bem-vindo, bem-vinda. Então todos os que estão assistindo estão participando de uma aula deste seminário que nós, por enquanto, estamos abrindo para que as pessoas possam saber como é uma aula de teologia, que é o estudo acerca de Deus, né? Como Deus vê o pecado, como Deus é, como Deus se relaciona com o homem, como Deus, o que Deus nos ensina sobre o homem, o que Deus nos ensina sobre Ele mesmo. Então hoje nós estamos na queda, que é o capítulo 3 do Gênesis. É o que se chama pecado original. Então o pecado original, diferente do que muitos pensam, é algo que ocorreu antes do interior, para depois se traduzir, se manifestar em atos. Então veja o que o texto diz, depois que Eva foi seduzida por Satanás. E viu Deus a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Então aquela árvore agora é uma árvore boa. Aquela árvore agora é uma árvore boa. Certo? Então agora, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Que aquela árvore, ela é boa. Infelizmente agora, aquela árvore, ela é boa. E diz assim, só encontrar aqui. Então vamos lá. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então ela viu três coisas. A árvore era boa, a árvore era agradável, e a árvore era desejável para dar entendimento. Então significa que dentro do coração de Eva já estava a corrupção. Que o coração de Eva já havia sucumbido ao pecado. Que dentro do seu coração já não era mais puro. Porque ela começou a achar uma árvore que Deus havia proibido boa. Uma árvore que Deus havia proibido agradável. E uma árvore que Deus havia proibido desejável. Então o que é pecado? É quando nós achamos bom o que Deus diz que não é bom. É quando nós nos agradamos daquilo que Deus diz para não nos agradarmos, daquilo que devia nos desagradar. É quando nós desejamos aquilo que Deus proibiu. Então, o primeiro pecado, chamado de pecado original, ocorre dentro. Eva caiu não quando ela tomou o fruto. Ela caiu internamente quando ela desejou, assim como Jesus diz, que se um homem olhar para uma mulher cobiçando-a, ele já adulterou com ela. Jesus diz, olha, não pense que o homem, para adulterar com uma mulher, precisa deitar com ela. Jesus diz, se ele olha para ela cobiçando em seu coração, já cometeu pecado.
Assim Eva, que cobiçou aquela árvore, que desejou aquele fruto, que se agradou daquele fruto, já havia pecado em seu coração. E como ela já havia caído internamente, esse pecado interno se transforma em algo externo, que é o tomar da árvore proibida e o desobedecer a Deus. Então a desobediência externa é resultado de uma queda interna. Então todo pecado ele começa no interior e se traduz em atos exteriores. Então o interior de Adão e Eva estavam agora corrompidos. E João vai dizer algo semelhante no capítulo 2 da sua primeira carta, verso 16, assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Concupiscência, a palavra é epitimia, quer dizer desejo forte. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Olha o que Eva viu. E viu a mulher que a árvore viu com o quê? Com os olhos. Concupiscência dos olhos. E agradável aos olhos. Árvore desejável, boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. João diz: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Ele diz assim: não é do Pai, mas do mundo. O exemplo do pecado apressa-se a expressar-se em atos. Ela toma e come. Pois Eva deu ouvidos a uma criatura em lugar do Criador. Seguiu suas impressões pessoais contra as instruções recebidas. E estabeleceu para sua meta a autorrealização. Então, são três coisas. O exemplo do pecado apressa-se a expressar-se em atos. Ela toma e come. Eva deu ouvidos a uma criatura, a Satanás, em lugar do Criador. Seguiu suas impressões pessoais contra as instruções recebidas. Ou seja, colocou o eu acima do Criador. E estabeleceu para sua meta a autorrealização. Então agora ela queria ser como Deus e caiu. E agora, preste bem atenção a isso. Depois da quebra, nossos primeiros pais conhecem o bem sem poder praticá-lo. Conhecem o mal sem poder evitá-lo. Vou dizer mais uma vez, nossos primeiros pais agora, após a queda, após o primeiro pecado que surgiu no interior, então o pecado original é um pecado que tem sua trajetória iniciada no interior, se exterioriza, e desde lá é assim. Todo o pecado ele começa aqui dentro. Ele começa dentro de nós, ele começa nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, ele começa nas nossas vontades de transgredir. E aí chega um momento onde aquele desejo, aquele pensamento, aquelas insinuações que Satanás coloca, que a gente transforma em realidade. Então agora, o diabo tinha dito que Eva conheceria o bem e o mal, mas agora ela conhece o bem, mas não pode praticá-lo. Conhece o mal, mas não pode evitá-lo. Por quê? Por que ela conhece o bem e não pode praticá-lo? Porque agora ela tem uma natureza corrompida. Então a natureza humana de Adão e Eva estão agora a natureza está corrompida. Então Adão e Eva, nossos primeiros pais, não são mais como saíram das mãos do Criador. Agora a queda, o pecado original, vai afetar todo o ser do homem. Ele conhece o mal, conhece o bem, mas conhece o bem,
e não tem mais condição de praticá-lo, ele não se encaixa mais na forma de Deus, ele não consegue mais obedecer a Deus, conhece o mal, mas não pode evitá-lo. Agora ele sucumbiu ao mal. E nós vimos que Eva tomou e comeu. Ela tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal e comeu. E esses dois verbos, Deus irá provar a pobreza e a morte antes que tomar e comer se tornem verbos de salvação. Veja como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. Tomar e comer aqui são os verbos da queda. Eva tomou e comeu. Jesus Cristo vem, morre na cruz para nos libertar desta queda, para nos levantar, porque assim como com a queda veio a perdição e a condenação, com a morte de Jesus vem a salvação. Então Eva tomou e comeu, e Deus vai redimir até esses verbos. Porque quando Jesus estabelece a nova aliança, ele diz, isto é o meu sangue, derramado por todos. Isto é o meu corpo. Aí ele diz, tomai e comei. Então os mesmos verbos que foram usados para a queda, para a perdição do homem, são os mesmos verbos que são transformados agora em verbos de salvação. Tomai e comei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que é derramado por vós, o sangue da nova aliança. Então, quais são as consequências da queda? A primeira consequência da queda é que a natureza humana se corrompeu. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Isso antes da queda. Depois da queda, diz assim, e foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram, cozer quer dizer costurar, folhas de figueiras e fizeram para si roupas. Então o homem antes da queda não tinha maldade. O ser humano antes da queda não conhecia o mal. Mas agora ele vê maldade. Agora ele já não é mais a mesma pessoa que antes andava nu e não se importava, porque não tinha maldade. Mas agora a gente vê a maldade em que ambos precisam se esconder, em que ambos agora não podem mais se mostrar, em que ambos agora têm vergonha. Então, a natureza humana se corrompeu, uma natureza que era santa, uma natureza humana que era simples, que era pura, agora não é mais pura. Agora vê maldade em tudo. E o segundo é a culpa. O homem é um ser que tem uma natureza corrompida, então nós estamos doentes da alma. Então toda a raça humana, Ruth, Deus abençoe, Ruth. Seja muito bem-vinda, Germana, Deus abençoe. Deus abençoe, Ruth. Sejam bem-vindos ao seminário, à aula aberta do Seminário Teológico à Distância. Nós estamos falando da queda, o pecado original. Então agora o homem tem culpa. O homem não apenas tem uma natureza, nossos primeiros pais, eles não apenas têm uma natureza corrompida. Rose, Deus abençoe, seja bem-vinda. Mas ele tem também culpa. Ele agora é um ser passivo de condenação. Olha o que diz. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim.
E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. Agora o homem teme a Deus, coisa que ele não temia antes, porque ele deve, porque ele agora sabe que é culpado. E todo ser culpado foge, todo ser culpado teme. Então, antes da queda, Adão passeava com Deus. A Escritura diz que todos os dias havia um diálogo, havia uma caminhada entre dois parceiros, entre Deus e o homem. Mas agora, depois da queda, quando Adão vê os passos de Deus no jardim, o som, quando Adão vê, ouve, ele foge e se esconde, e ele tem vergonha. Então agora ele tem culpa, tem medo e tem vergonha. Então, duas coisas aconteceram. O homem, depois da queda, depois do pecado original, ele agora é um ser que tem uma natureza enferma. Então, todo o nosso ser está contaminado pelo pecado. Todas as nossas faculdades, inteligência, razão, livre-arbítrio, capacidade de juízo, intelecto, emoção, vontade, todas as faculdades do nosso ser estão agora corrompidas. Não são mais como eram quando saíram das mãos do Criador. E a corrupção e a culpa são frutos da desobediência. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou e comeu do seu fruto. E deu ao seu marido, que também comeu com ela. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Deus pergunta, porque Deus sabe que Adão, como nós dizemos, pisou na bola. Que Adão errou. Deus já sabia, só queria que Deus está dando a ele a chance de se arrepender. Deus está dando a Adão a chance de se arrepender, de dizer: meu Deus, eu fiz o que o Senhor não queria. Eu transgredi um mandamento seu. Eu errei, mas não há arrependimento. O grande problema é que Adão só tem culpa, remorso, medo, vergonha. Mas o mais importante sentimento ele não tem. Rosimeire, Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Mas o mais importante ele não tem, que é arrependimento. Então o ser humano agora é um ser que tem uma natureza corrompida e culpa. Ele é passivo de juízo. Então é por isso que todo ser humano, desde Adão até hoje, já nasce pecador. Porque é filho de pecador. Porque nossos primeiros pais transgrediram e agora a natureza deles, comprometida, adoecida, é a nossa natureza. A culpa deles é a nossa culpa. E veja que nenhum deles reconhece culpa pessoal. Quando Deus chega, cada um vai procurar transferir a culpa para o outro. Deus está dando mais uma chance de arrependimento, mas o homem não se arrepende. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Adão agora culpa a mulher. O que Deus esperava é que Adão dissesse: Senhor, eu sou o líder, eu sou o responsável, eu sou o cabeça. E
eu e a mulher pecamos e ela me deu o fruto e eu não a repreendi, e eu não fiquei contra ela, e eu não fiquei do teu lado. Mas não, ao invés de se arrepender e dizer, pai, olha, eu pisei na bola, eu errei, eu pequei contra o Senhor, me perdoe, eu quero que o Senhor me ajude a não fazer mais isso, não. Ele não mostra sinais de arrependimento. Ele diz, a mulher que tu me deste. Então a culpa não era dele, a culpa era da mulher. E aí olha o que Deus diz. E disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então Deus chega para a mulher como quem diz, vou dar uma chance a ela de se arrepender. Vou dar uma chance a ela, assim como eu dei a Adão. Eu perguntei, mas ele transferiu a culpa para a mulher. Vou dar uma chance à mulher de se arrepender, de dizer, pai, eu errei, eu pequei. Porque é tão difícil hoje a gente assumir que é pecador. Hoje, pecado e o adjetivo pecador são palavras indigestas. Se você disser que alguém é pecador, essa pessoa se ofende. Se você chegar e disser, olha, você é pecador, a pessoa se ofende, mas é isso que nós somos. Nós somos pecadores. O que é pecador? É alguém que está fora da lei de Deus. É alguém que transgrediu a lei de Deus. É alguém que desobedeceu ao mandamento de Deus. Então, Deus chega para Eva e Deus vai e disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? Deus queria que ela se arrependesse. Que ela dissesse, oh meu Deus, errei. O Senhor disse para não comer. O Senhor disse que no dia que comesse morreria. Então me ajude, me socorra, me perdoe. Mas não. Eva diz, a serpente me enganou e eu comi. Adão botou a culpa em Eva, Eva botou a culpa na serpente, e a serpente, como não tinha uma quarta pessoa para lançar a culpa, ficou calada. O diabo ficou calado. Então ninguém assumiu a culpa. Essa é a diferença entre Adão e Eva e Davi. Davi, quando peca, por isso que Deus diz que Davi é um homem segundo o seu coração. Primeiro, porque Davi é o escolhido e não Saul. Segundo, porque Davi reconhecia seus erros. Quando Davi peca, Betseba, a mulher de Urias, vai tomar banho perto do seu palácio e ele a vê desnuda, e ele a cobiça e deita com ela e peca. Então ele agora está em aflição e ele ora a Deus e ele diz assim, olha o que Davi diz, olha como é diferente. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Davi diz, contra ti somente pequei. Ele não diz, Senhor, a mulher veio tomar banho, porque naquela época não havia banheiros como nós temos hoje. Então as pessoas tomavam banho em riachos, em pequenas lagoas, em qualquer lugar, fonte de água, que era muito escassa na região, então as pessoas tomavam banho. Então aquela mulher não sabia que do alto do palácio dava para ser vista. E Davi a viu, desejou, o pecado nasceu dentro dele e ele mandou buscá-la. Mas quando ele adulterou, quando ele pecou, ele chega para Deus e diz, contra ti somente pequei. Ele não vai dizer, Senhor, olha, a mulher veio tomar banho aqui, eu a vi, a carne é fraca. Não. Ele assume a culpa. Por isso Deus perdoa Davi. Porque há reconhecimento de pecado. Uma vez eu vinha chegando em casa da faculdade e estava passando o Pedro Bial e havia no Big Brother na época uma farra à noite e eles tinham cometido todo tipo de coisa, bebedeira e um monte de coisas mais. E o Pedro Bial, eu tinha acabado de chegar, eu ouvi ele dizer
Pessoal, aí ontem à noite aconteceu de tudo, eles disseram, foi. Eles disseram, aí não há pecado, né? Eles disseram, não. E o Pedro Bial disse, mas onde não há pecado, também não há perdão. E todo mundo murchou. E a gente vê que o ser humano, por mais caído que esteja, ainda conserva algum conhecimento acerca da justiça de Deus. Ou seja, se não há reconhecimento de pecado, se não há reconhecimento de culpa pessoal, não há perdão. Se eu e você não reconhecermos que nós estávamos com Adão quando ele caiu, nós jamais poderemos estar em Jesus Cristo quando morreu para nos salvar. Mas se eu sou descendente de Adão na queda, eu posso ser descendente de Jesus na salvação. Se eu estou com Adão na queda, eu posso estar com Jesus Cristo. Então Adão e Eva agora têm culpa pessoal, mas ninguém admite. E o juízo de Deus sobre os transgressores. Toda transgressão tem seus efeitos. Toda transgressão tem a sua consequência. Ninguém peca e fica sem consequência imediata. Então, o pecado ele tem consequências imediatas, a curto prazo, consequências a médio prazo. Na vida a gente vai colhendo os frutos, e consequência a longo prazo, que é no dia do juízo final. Então, sobre a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente. Deus começa do último para o primeiro. Porquanto fizeste isto, maldita serás sobre todas as... Serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Deus está dizendo que Satanás jamais será erguido. A cobra vai ser condenada a rastejar, porque Satanás usou uma cobra. E agora, quando ele vê uma cobra rastejando, sem jamais poder se erguer, ele sabe que a sua condenação é eterna, que ele vai rastejar, que ele é um ser caído e que não há para ele salvação. Por isso Deus diz, sobre o teu ventre, ou seja, andarás no chão, viverás no chão e morrerás no chão. Não há redenção para Satanás, porque o pecado foi uma escolha dele. Sobre a mulher, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. É a mesma coisa que acontece lá com Caim. As palavras no hebraico são as mesmas. Quando Deus diz assim, Caim, tome cuidado. O pecado jaz, ele está à porta, rugindo como uma fera, querendo te dominar. Mas sobre ele tu deves dominar. Então Deus havia alertado Caim. Caim devia dominar e não ser dominado. Mas o que aconteceu? A semelhança de seus pais, ele foi dominado quando devia dominar. E Deus diz que Eva agora será alguém dominada. Que ela vai, naquele ato mais sublime, ter a sua maior dor. Que a maternidade, a coisa mais linda que Deus deu à mulher. Mas nesse dom maior, nesse dom maravilhoso, ela vai dar à luz a filhos com dores multiplicadas. É possível que antes da queda a mulher
sentisse dor ao ter filhos. Mas, depois do pecado, essas dores são multiplicadas. E Deus diz, desculpe, o teu desejo será para o teu marido. É aqui que começa a cultura do machismo. Não foi Deus que inventou a cultura do machismo. Agora o homem, ele vai exercer domínio. E como ele é um ser caído, ele não sabe a diferença entre dominar e escravizar, entre ser líder e ser tirano. E sobre o homem. E Adão disse, porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então qual é a primeira consequência? É que a terra, o planeta onde nós habitamos, está debaixo de maldição. É por isso que nós temos seca, fome, doenças, vírus, pandemia, porque a terra que Deus deu ao homem para gerenciar, para ser o governante visível do Deus invisível, agora está debaixo de maldição por causa do pecado de Adão. E diz assim, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e cardo também te produzirá, e comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornará. Deus anuncia o juízo mais terrível, a morte. A consequência última do pecado, a morte. Deus diz, você é pó, e para lá vai voltar. E nós vimos que com a queda existe uma ruptura agora em todas as áreas. Com a queda há uma ruptura teológica. Há uma separação entre o homem e Deus. Comeste da árvore que te ordenei que não comesse. O homem quebrou, transgrediu uma lei de Deus, e com isso ele se afastou de Deus. E Deus disse, no dia que comeres, certamente morrerás. A partir daquele momento em que Adão desobedeceu a Deus, Adão agora morreu internamente. Morreu por dentro, ele continua vivendo por fora, mas já não está mais ligado a Deus. Já não tem a vida que provém de Deus, que mantém sua vida. Por isso, vai ser questão de tempo para que ele tombe, para que a morte venha buscá-lo. Por quê? Porque ele foi cortado da fonte da vida. Então agora existe o que a gente chama na teologia de morte espiritual. Adão e Eva morrem por dentro. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, e ele vos deu vida, estando vós mortos. Então, de Adão até os dias de hoje, todo ser que não se converteu é alguém vivo por fora e morto por dentro. É uma espécie de zumbi. Mas não há apenas essa ruptura teológica, há uma ruptura psicológica. O homem é afetado internamente. Ouvi a tua voz e tive medo. Esse homem agora é um ser que está danificado em todas as faculdades do seu ser. Ele tem medo, ele tem vergonha, ele transfere a culpa, ele bota a culpa no outro. Então agora todo o nosso ser, nosso livre-arbítrio, nossa consciência, nossa racionalidade, nossa personalidade, tudo está maculado pelo pecado.
Então nós continuamos tomando decisões, mas todas as nossas decisões são imperfeitas. Nós continuamos sendo seres humanos, continuamos sendo pessoas, mas o nosso entendimento é um entendimento com imperfeições. O nosso pensamento, os nossos sentimentos, são sentimentos agora carregados, eivados de maldade. Nós tomamos decisões, mas nós tomamos decisões erradas, equivocadas. Na maioria das vezes pensando só em nós, tomadas, carregadas de egoísmo, sem lembrar do outro. Existe também uma separação, uma ruptura social. A queda trouxe uma ruptura teológica, uma ruptura psicológica. O homem por dentro agora não é mais o mesmo. Porque quando eu estudo a doutrina do pecado, eu tenho que saber o que quebrou, para que eu saiba o que é que Jesus conserta. Há uma ruptura social, uma ruptura entre o homem e a mulher. Antes, os dois andavam com um acordo, tinham uma sua agenda, que era de um, era do outro, agora não. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Agora Adão joga o pecado, a culpa do pecado para cima de Eva. Adão diz que a culpada é Eva. Então agora já não é mais aquele casamento dos sonhos. Agora não é mais aquele casal que andava em perfeita sintonia. Não é mais aquele casal que passava com Deus, que vivia nu e não se envergonhava. Agora é um jogando a culpa no outro. Então de lá para cá, duas pessoas não conseguem mais conviver só, juntas. Duas pessoas não podem, agora estão jogando a culpa uma na outra. 3 pessoas, piorou. 4 pessoas, piorou. Uma multidão. Então, há uma ruptura na própria família, na célula máter, pai e mãe. Agora, pai pensa de um jeito, mãe pensa de outro. O pecado afetou a nossa estrutura social. E é por isso que nós vivemos dentro de casas trancadas, o outro está lá fora. Há agora uma dificuldade imensa nos relacionamentos. Existe uma ruptura cósmica em todo o universo. Maldita é a terra por tua causa. Nós vivemos em um mundo sujeito a tufões, furacões, terremotos, tsunamis, seca, nevasca. Nós vivemos em um mundo agora que está fora de controle. Em um mundo agora que era para ser governado pelo homem, mas em um mundo hostil ao homem. Tem também uma ruptura laboral. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. O homem que antes não tinha que se esforçar tanto, porque a própria terra produzia seu alimento, agora ele vai ter que se esforçar bastante para produzir seu próprio alimento. Ele vai ter que se esforçar muito para produzir seu alimento. Então existe essa ruptura entre o homem e o solo. Deus disse, sujeitai a terra, dominai sobre os animais. Tudo estava entregue nas mãos de Adão, mas o pecado fez com que a todos os seres se revoltassem contra ele. Então a terra agora não obedece mais. Ele planta, mas a terra não dá o que ele quer. Dá agora espinhos e abrolhos. E ele, para conseguir que a terra dê alguma coisa a ele, vai ter que suar muito. Vai ter que correr muito atrás. Não é à toa que a gente está hoje trabalhando demais, estudando demais, cada dia com a pós-graduação diferente. A gente estuda e tem que aprender mais. E aí quando a gente pensa que terminou, tem que fazer um mestrado. E aí quando a gente pensa que terminou, tem que fazer um doutorado. Depois tem pós-doutorado. Depois tem os programas, os estudos de capacitação, de aperfeiçoamento. Então a gente está sempre estudando.
A gente está sempre trabalhando para conseguir o pão nosso de cada dia. Por quê? Porque a terra agora não dá mais, a terra agora não reconhece mais a nossa autoridade. A terra agora sabe que nós estamos em desobediência a Deus. E se nós estamos em desobediência a Deus, a própria terra nos rejeita. E infelizmente vai nos engolir. Existe uma ruptura governamental, ruptura entre o homem e a criação. Espinhos e cardo também te produzirá. Agora essa terra que produzia só coisa boa, vai produzir também coisas que vão dar trabalho ao homem. E existe uma ruptura que é a pior de todas, certo? Uma ruptura judicial, que é a ruptura na existência do homem. Essa existência diz assim: até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque és pó e ao pó tornarás. Então essa é a sentença mais triste. É a sentença última do pecado. É a certeza da morte. Então, com o pecado original, houve uma ruptura teológica entre o homem e Deus. Há uma ruptura interna dentro do próprio ser humano. É como se o ser humano fosse rasgado por dentro. E agora o ser humano é alguém que tem medo, é alguém que culpa o próximo, é alguém que tem vergonha de si e do outro, é alguém que se esconde, é alguém que é incapaz de viver com o outro sem lançar culpa, é alguém que está maculado, envenenado, adoecido por dentro, é alguém que é incapaz de por si só reconhecer esse pecador e que ao invés de se arrepender, como diz Charles Spurgeon, a água ungida verdadeira são as lágrimas do arrependimento. Era isso que Deus queria ver. Charles Spurgeon diz: a verdadeira água ungida são as lágrimas do arrependimento. Deus queria que Adão e Eva se arrependessem. Mas agora, depois do pecado, eles não podem mais se arrepender por si só. Não podem mais voltar por si só. Não podem mais conscientizar-se de que são pecadores por si só. Agora precisam de intervenção divina, de intervenção externa. Porque se Deus os deixar sós, eles vão se destruir. Eles nunca vão se reconhecer pecadores, vão viver fugindo de Deus, com medo de Deus, com vergonha, lançando a culpa no outro, sem nunca ser capaz de assumir que é pecador. Essa é a história da humanidade. É incapaz de reconhecer sem Deus que é pecador. Só quando Deus age na nossa vida pelo Espírito Santo é que nós passamos a reconhecer o nosso estado pecaminoso, a nossa separação de Deus, a nossa ruptura interna e a nossa separação com o outro e toda a maldade que o pecado fez, e nós nos prostramos diante de Deus em profundo arrependimento, pedindo a Ele que de fora para dentro entre em nosso ser e mude a nossa natureza e nos dê o arrependimento e a fé para nos salvar desta alienação, desta separação de Deus. Existe uma ruptura cósmica. Por isso Jesus disse que vai haver a regeneração da terra. Há uma ruptura laboral, a terra não dá mais ao homem o que ele precisa. Ele trabalha, ele produz, ele trabalha muito para produzir pouco.
Quantas vezes o ser humano não planta e vem uma seca e acaba com tudo, e se chove, chove demais e acaba com tudo. Há uma ruptura de governo. O homem agora não manda mais, não é mais o representante de Deus sobre a terra. Nem os animais, nem a terra respeitam ou reconhecem o seu governo. Ele agora é alguém que perdeu a autoridade que Deus lhe deu. E agora tem a sentença máxima. Até que tornes ao pó. Porque de lá viestes e para lá voltarás. Então agora o homem vai conviver com uma grande certeza. A morte. Então isso é o pecado original. É o que a teologia vai chamar de queda, o pecado original. Então até o Gênesis capítulo 3, o homem vivia com Deus, num estado maravilhoso. Mas no capítulo 3, o homem passa para o lado de Satanás. O homem transgride um mandamento. Deus só tinha dado um mandamento. E este único mandamento o homem transgride. E aí agora ele está separado de Deus, separado dentro de si, separado do seu próximo, rejeitado pela terra e condenado à morte. E aí é por isso que Jesus Cristo vem como homem. E ele tem que viver aqui. E ele vai mostrar que é possível andar em comunhão com Deus. Vai mostrar como é. Porque a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Jesus veio e vai mostrar que é possível obedecer a Deus. Que a vontade de Deus é a melhor. Que fazer a vontade de Deus é a melhor. É por isso que o diabo vai tentar Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado. Por quê? Adão foi tentado e caiu. Adão caiu no melhor lugar da terra. Jesus triunfou no pior lugar da terra. Adão caiu rodeado de comida. Jesus caiu sem nada. Adão caiu com toda a comida à sua disposição. No pleno vigor das suas forças físicas, psicológicas e mentais. Jesus resistiu em toda a sua fragilidade. Após 40 dias e 40 noites de fome, estava fraco, exausto, mas triunfou para mostrar que é possível ter união com Deus, união teológica. Jesus era um ser humano que tomava decisões, que pensava, o ser humano perfeito, porque não foi afetado pela queda. Jesus era um ser humano que sabia conviver em sociedade, que não jogava a culpa no outro, que era capaz de perdoar quem o esbofeteava, que era capaz de fazer o milagre de restauração da orelha que fora cortada, que era capaz de dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz, que era o único capaz de dizer, quem me diz que eu tenho um pecado? Nenhum homem pode dizer isso. Todos os homens foram afetados, mas Jesus não. Foi o único que podia fazer com que a natureza o obedecesse, que podia dizer ao vento, cala-te, e ao mar, aquieta-se, que podia multiplicar pães e peixes, que todo o universo o obedecia. Era aquele que venceu a morte por nós. Então, o que a queda fez, o sacrifício de Jesus desfez. Então, se você quer receber os benefícios do sacrifício de Jesus, precisa compreender o que aconteceu na queda. Na queda, nós rompemos com Deus. Na queda, nós fomos completamente maculados. Na queda, nós nos separamos do nosso próximo. Nós passamos a ser egoístas e amarmos a nós mesmos.
Na queda, a terra se revoltou contra nós. Ela não nos reconhece, não nos obedece mais. Não dá o que nós esperamos. E na queda entrou a morte. Mas na cruz do Calvário veio a reconciliação com Deus. Veio a restauração para o nosso ser. O Espírito Santo entra dentro de nós. Começa uma obra de restauração em todas as faculdades do nosso ser. Obra esta que vai durar toda a nossa existência até chegarmos no céu. Há uma recuperação social, o ser humano agora começa a conviver, por isso que não existe lugar para cristão que não tem uma comunidade de fé. Porque agora nós vivemos em comunhão, só que não é fácil comunhão. E existe agora, Jesus morreu no nosso lugar, para que a gente tenha vida, para que aquela vida que foi interrompida pelo pecado seja restaurada quando nós somos convertidos a Ele, para que a vida de Deus flua na nossa direção e nos abençoe. Então hoje, se você não é cristão, mas você entende o que eu expliquei, arrependa-se, saiba, você é um ser caído. Eu sou um ser caído, mas nós fomos alcançados pelo maravilhoso amor de Deus, por sua graça que fluiu na nossa direção e que nos levantou. E hoje, por causa do sacrifício de Jesus, Deus espera de mim e de você o que Ele esperava de Adão e Eva. Um profundo arrependimento. Que a gente chegue diante de Deus e diga: Pai, Eva errou, Adão errou, mas não somente eles. Eu tenho errado, tenho andado separado de Ti, tenho reconhecido que dentro de mim as coisas não vão bem. Tenho reconhecido que a minha situação em relação ao próximo não é das melhores. Que se eu tiver que escolher entre eu e ele, o eu será a escolha mais adequada. Que a terra está difícil viver aqui. E que eu tenho uma certeza que é a morte. Então quando Deus chega para você hoje e diz o seu nome, a gente diz: Pai, eu pisei na bola. A raça humana pisou na bola. Todos nós erramos, mas graças ao sacrifício de Jesus nós podemos nos arrepender. Porque sem o sacrifício de Jesus não haveria arrependimento, haveria apenas remorso. Não adiantaria nós nos arrependermos, porque não haveria perdão. Mas na cruz, Jesus levou o meu pecado, levou a minha culpa, levou a sua culpa para nos oferecer perdão. Então hoje reconheça-o como seu Salvador, arrependa-se, diga a Deus o que Adão não disse, diga a Deus o que Eva não disse, e diga para Deus: Senhor, eu pequei. Senhor, se não for o Senhor agindo na minha vida, eu jamais poderei me arrepender. E arrependa-se e creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E onde você estiver, o aceite como seu Senhor e Salvador. E você que já é um cristão, saiba que tudo isso aconteceu na queda. E que tudo isso está sendo tratado depois da ressurreição. Que eu e você, após a conversão, estamos sendo tratados. Todas as nossas relações que foram afetadas pela queda estão sendo restauradas. E o trabalhar de Deus na nossa vida é desfazer o que a queda fez. É nos levantar da queda. Que Deus abençoe. Deixe seu comentário. E essa aula vai ficar aqui. E vai ficar postada no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Então deixa teu comentário. E 9203-7604. Se você deseja, se você tem vontade de dizer assim: pastor, eu queria me matricular, eu gostei da aula, eu queria me matricular. Então hoje você pode se matricular. Então mande uma mensagem de texto com o seu
com o seu nome completo e um e-mail para 9203-7604. 9203-7604. Então eu vou deixar aqui depois o contato para você fazer isso. Você manda uma mensagem de texto com o seu nome e e-mail e você pode estudar online, como nós estamos fazendo aqui, você aí, eu aqui. Ou você pode estudar depois com a aula que fica gravada lá, fica aí para sempre. E você pode estudar na hora que você quiser. Você diz, professor, eu não posso estudar agora, mas mais tarde você pode. Ah, professor, eu não posso passar uma hora e meia aí ouvindo. Não, mas você pode ouvir de 20 em 20 minutos. Você vai ter a semana inteira para ouvir. Então você vai escolher o momento. Então o estudo à distância é bom por isso. É porque para nós que temos pouco tempo, para quem tem pouco tempo, mas deseja estudar, está aí a sua chance. Então, 9203-7604. 9203-7604. Qualquer dúvida eu vou já colocar aqui. Seminário Teológico à Distância. Deus abençoe e até amanhã. Tenha uma boa noite. Amanhã ao meio-dia nós teremos nosso estudo bíblico. Então você é meu convidado para nesta sexta, você está conosco ao meio-dia, sexta-feira, você não pode perder. Você não pode perder amanhã a tentação de José. Você não pode perder. Deus abençoe a sua vida. Então, mande a sua mensagem e faça a sua matrícula. E você receberá gratuitamente o seu material. O material é gratuito. Material de aula eu envio pelo WhatsApp. Então mande sua mensagem. Deus abençoe e até amanhã.